Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e esse é o primeiro episódio da nova série aqui do nosso canal chamada Visão Desenvolvimento. O propósito dessa nova série é tentar voltar um pouco para os conceitos básicos da nossa proposta ampla de uma Revolução Industrial Brasileira. Muita gente sempre me questiona, frequentemente me questiona nas redes sociais, por que eu proponho uma Revolução Industrial Brasileira, se afinal de contas o Brasil vem num processo de desindustrialização e se o mundo vem se transformando para uma economia rumo aos serviços, etc. Uma visão muito clichê, uma visão padronizada, uma interpretação rasa que se faz de o que é o mundo hoje e de o que é a indústria. Então eu senti a necessidade de colocar uma nova série aqui para vocês para justificar o próprio conceito do projeto, né? Uma Revolução Industrial Brasileira parte do princípio de que, primeiro de tudo, né, o Brasil precisa um sacudido, né, na sua economia, precisa se sacudir, precisa voltar a pensar grande, precisa voltar a ter ambição de longo prazo e que o desenvolvimento é, de fato, a revolução do Brasil. O desenvolvimento brasileiro, como país periférico cheio de potencialidades, que não é um país periférico qualquer, é um país periférico talvez com a maior riqueza de potenciais que exista no mundo. Não é verdade? São inúmeras as possibilidades brasileiras, como eu sempre comento aqui no canal. Só que esse pensamento de longo prazo e essa sacudida, essa revolução pelo desenvolvimento que a gente identifica como necessária, passam necessariamente por um processo de reindustrialização, mas uma reindustrialização moderna. Uma reindustrialização de acordo com as características e as condições colocadas pelo século XXI, pelo mundo contemporâneo, pelo atual paradigma tecnológico e pelo atual paradigma econômico. E diante de tudo isso, não faria sentido, né, defender que essa Revolução Industrial Brasileira fosse feita com uma indústria cuja predominância, cuja fronteira, cuja proximidade da tecnologia mais avançada disponível no mundo já passou. É óbvio. Por isso mesmo, eu sempre coloco nas minhas intervenções a necessidade daquilo que eu chamo de uma neo-industrialização, né? Não só apenas de uma reindustrialização, porque uma reindustrialização pode nos levar a pensar numa repetição de um processo pelo qual já passamos e no qual nós tivemos um relativo sucesso e não conseguimos consumar exatamente tudo aquele potencial que deveríamos ter consumado, por uma série de problemas, né, que estão na nossa história, não podemos negá-los. Mas isso não significa que nós vamos jogar o bebê fora com a água do banho. Não, aquela água do banho pode ter passado, mas o bebê é o nosso bebê precioso, é o país, quer dizer, nós precisamos desenvolver o país. E aí, pensar o país desenvolvido a partir de agora, desse momento histórico, significa pensar numa nova industrialização. Por isso eu digo uma neo-industrialização. E aí isso nos leva a uma pergunta básica. Por isso esse é o tema do primeiro Visão Desenvolvimento da Revolução Industrial Brasileira, que é o quê? O que é indústria no mundo contemporâneo? Vocês sabem que eu tenho uma carreira no jornalismo de indústria, né? Fui por muitos anos, né? Ainda sou aqui na Revolução Industrial Brasileira, mas assim, por muitos anos passei visitando empresas industriais de vários tipos no Brasil, muitos outros países, fiz uma porção de viagens, participei de uma porção de feiras, e nessa experiência toda que eu pude me aproximar da produção industrial, ficou muito claro para mim que indústria não é o que era a indústria antigamente. Antigamente você poderia dizer muito claramente que indústria era fábrica. Indústria era resumida à existência física de fábricas, unidades fabris produtivas. E embora as fábricas hoje ainda sejam, logicamente, uma parte daquilo que se chama de sistema industrial, o sistema industrial vai muito além das fábricas, né? De modo que eu posso, com toda franqueza e sinceridade e certeza, dizer aqui para vocês que indústria não é fábrica. Indústria hoje é uma ideia produtiva. A indústria é uma forma de produzir. A indústria é um sistema que engloba uma ideia de produção. E é exatamente esse sistema que engloba uma ideia de produção que nos falta hoje no Brasil cada vez mais, tá? As indústrias, pensando aquelas indústrias tradicionais, as fabris, de fato, aquelas que produzem objetos físicos, que depois se montam com outros objetos físicos para compor novos objetos físicos que são colocados à venda no mercado, essa aí, primeiramente, não morreu, não vai morrer,
e, obviamente, vai continuar tendo seu lugar na economia. Ela continua sendo uma parte importante daquilo que é a produção de alto valor numa sociedade, e nós devemos estimulá-la. É importante que ela continue existindo, né? Você não pode querer dizer, por exemplo, que a capacidade brasileira de produzir, digamos, usinas de asfalto, que é um domínio tecnológico que nós ainda temos, razoável, que todo sediado lá no sul do país e que são bens de alto valor. Você não pode querer argumentar que aquilo ali não tem economia de escala, que aquilo ali não tem a questão das sinergias tecnológicas, que aquilo ali não tem a divisão social do trabalho especializado e que, portanto, ali não se geram bons empregos. Não dá para contra-argumentar contra isso. É necessário manter a nossa capacidade industrial tradicional, que eu exemplifiquei aqui no nosso polo industrial de usinas de asfalto que tem lá no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país. E agora, uma neoindustrialização significaria repetir aquela experiência que tem décadas ali sediada no extremo sul do país para todo o restante do país nas mesmas tecnologias? Não, necessariamente não, porque a indústria contemporânea vai muito além disso. A indústria contemporânea ela engloba tanto essa produção tradicional de alto valor, como também engloba outros tipos e modalidades de produção, muito mais vinculadas, por exemplo, a atividades científicas, a atividades laboratoriais, a atividades que são mais ou menos assim conexas com o setor de serviços, tá? E também muito a ver com uma coisa que está para além daquela lógica produtiva de antigamente, que era a lógica produtiva do Fordismo. O que era o Fordismo, né? Você sabe que o Henry Ford, que foi aquele camarada que fundou a automotiva Ford lá no início do século XX nos Estados Unidos, ele inventou um modo de produzir, um modo industrial de produzir, que era a produção em série, né? Aquela produção em série basicamente significava o estabelecimento de linhas de produção para a colocação de trabalhadores dedicados a partes de cada uma das áreas da produção, e a produção era feita então em série. Cada etapa da produção resolvia um determinado tipo de problema, implementava determinado tipo de coisa e no final da linha de produção aquilo lá saía pronto, né, para a venda. Depois vieram outros sistemas produtivos, como por exemplo o da Toyota, né, o mais famoso, que veio a se chamar o Lean Manufacture, né, que é a manufatura enxuta, como se gosta de traduzir, que é a tentativa de reduzir totalmente os desperdícios das linhas de produção. Então era uma produção ainda seriada, mas ainda muito focada na ideia de eficiência máxima. Então você tem que alcançar eficiências máximas. Então você tem que ter o número certo de peças e ferramentas para cada estação de trabalho, sem desperdício de peças e ferramentas nem de tempo de trabalho. E assim ia, até você conseguir um produto no final da linha de produção que tivesse o menor preço embutido possível, o menor custo possível. Isso deu para a Toyota e depois para todos que vieram a adotar o toyotismo, né? Escala de ganhos em cima de cada produto muito maiores do que o Fordismo oferecia. Ocorre que hoje, com as tecnologias industriais que nós temos relativas a, por exemplo, a digitalização extremada de todo o processo produtivo, visão computacional, monitoramento dos produtos ao longo da cadeia, né? Percepção imediata do controle de qualidade sobre falhas, sobre testes e tudo que se faz durante o processo produtivo e não depois, né? Além da manufatura aditiva, que é a chamada impressão 3D, que consegue produzir peças únicas para um determinado produto. Toda essa nova, essa absorção de novas tecnologias de produção dentro do processo industrial leva a indústria a uma possibilidade que é quase o oposto do Fordismo, sem deixar de cumprir a promessa do Fordismo, que é a de produção de objetos únicos, produtos únicos. De forma que hoje aquela ideia de que uma empresa industrial é necessariamente uma grande compradora de fornecedores em grande quantidade e por causa disso precisa ser uma grande vendedora de grandes quantidades num mercado sempre de quantidade, essa ideia hoje começa a refluir e as indústrias começam a transformar aquilo que é produto industrial muito mais assim, numa expressão física de um projeto de produto. De forma que eu posso afirmar hoje que o produto industrial, em alguns casos, e crescentemente está se tornando assim, ele passa a ser o resíduo físico de um projeto. De maneira que a produção industrial é, na realidade, a produção de projetos.
muito mais do que a produção de produtos. Ocorre que ela não se justifica apenas com a produção de projetos, ela precisa dos produtos vendidos, mas a lógica de produção entre o projeto e o produto muda completamente toda a escala de valor, toda a necessidade de profissional treinado, toda a necessidade de fornecedores de materiais e insumos. Tudo isso está em modificação. Só que isso não significa que o mundo está desindustrializando. Isso, ao contrário, significa que o mundo está entrando numa nova indústria e está levando a lógica industrial para todos os setores. Então, hoje, o mundo vive um momento não de desindustrialização, o mundo vive um momento de hiperindustrialização. Só que não é uma hiperindustrialização baseada no Fordismo ou no Toyotismo. É uma hiperindustrialização baseada numa nova lógica produtiva que se espalha por todos os setores. E eu acho que o que nós temos que pensar quando pensamos uma revolução industrial brasileira contemporânea é a aproximação da indústria brasileira, de todos os seus setores, aqueles que ainda existem, dessas novas lógicas de produção, em que você consegue ter uma produção de alto valor, às vezes com menor escala quantitativa, ou seja, você começa a ter escalas qualitativas, enquanto escalas quantitativas começam a perder força. É quase paradoxal pensar assim, mas é o que se verifica nas novas lógicas de produção. Então, hoje, isso leva à possibilidade de que outros setores que nunca foram quantitativamente industriais, que eles se tornem qualitativamente industriais. A exemplo, por exemplo, dos complexos industriais de saúde, farmacêutica. Hoje você consegue, com empresas consideradas pequenas para serem grandes indústrias, ter resultados de grande indústria, através da aplicação dessas novas lógicas de produção. Existiriam 1000 exemplos que a gente poderia ficar falando aqui, mas basicamente o que eu queria comentar nesse primeiro episódio do Visão Desenvolvimento é que indústria, a ideia de indústria, deixou de ser associada necessariamente à fábrica e ela passa a se conformar como algo que o sistema produtivo consegue expressar de muitas maneiras diferentes, até mesmo em setores como, por exemplo, economia de serviços, até mesmo em setores como a produção de ciência e tecnologia associada a novos produtos, a novas soluções tecnológicas. Então, a industrialização brasileira que a gente propõe aqui na Revolução Industrial Brasileira é, ao mesmo tempo, a recuperação das estruturas antigas que remanesceram, que estão aí ainda, dando sua contribuição ainda segundo uma lógica industrial um pouco antiga, a atualização dessas estruturas industriais e também, através desses sistemas que eu comentei aqui agora, e também uma nova formação de estruturas industriais de novo tipo que possa responder dignamente pelo Brasil aos desafios do sistema de produção hiperindustrializado que nós verificamos no mundo, só que hiperindustrializado segundo uma nova concepção de indústria, que é uma nova concepção sistematizante numa lógica de produção de escalas qualitativas, mas com todos os ganhos de produtividade, com toda a aproximação de fronteira tecnológica e, claro, numa definição que já começa a se diluir. Não se pode simplesmente analisar tudo isso setorialmente. Você não pode simplesmente separar mais indústria de serviços, você não pode simplesmente separar setor secundário de setor terciário. Não, essas coisas estão integradas. O que ocorre é a lógica de pensamento da produção hoje já é uma lógica de hiperindustrialização por causa disso que eu falei nesse primeiro episódio do Visão Desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a sua audiência. A Revolução Industrial Brasileira está aqui todo dia com vários programas. Espero que você possa voltar a assinar o canal, curtir aqui o nosso conteúdo e compartilhar. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.